Eu não fui legalmente impedido de concorrer às eleições. É bom que isso tenha presente. Eu não fui candidato, não tinha qualquer impedimento legal de o ser. Vale a pena explicar o seguinte: eu era acusado de questões meramente administrativas, não de questões criminais. Questões administrativas tinham a ver com a interpretação de pequenos atos de licenciamento no interior do Concelho de Tavira. Esses casos tiveram contradições sucessivas e eu fui vítima de um conjunto de contradições entre os juízes. Na primeira instância que o assunto foi apreciado, quando a matéria de facto é apreciada, são consultados arquitetos, engenheiros, etc., foi considerado que aquilo que eu tinha feito estava tudo certo. Depois, no Tribunal de Recursos, que é o Tribunal Central Sul, também foi considerado tudo perfeitamente normal, perfeitamente legal, sem qualquer mácula. Depois, há um juiz do Supremo Administrativo, uma decisão que é pessoal, nem sequer é de nenhum órgão colegial, diz que está tudo mal, desdizendo tudo o que os outros disseram para trás. Depois eu não perdi qualquer recurso no Tribunal Constitucional, contrariamente ao que foi dito aí várias vezes. Uma senhora do Tribunal Constitucional, que tem, enfim, missões partidárias na vida, entendeu não tomar conhecimento do recurso, que é uma questão diferente de apreciá-lo e sobre ele deliberar o que quer que seja. Não quis tomar conhecimento, invocando uma razão que não era válida, a meu ver, mas isto já percebi que é assim. Depois o processo voltou ao Supremo Administrativo, onde o juiz que tinha proferido a decisão contra mim inicialmente suspendeu essa decisão e entendeu que devia haver uniformização de jurisprudência porque havia incongruências na decisão. Esse juiz depois reformou-se e, passado umas semanas, um outro do mesmo nível hierárquico, sem qualquer subordinação, revogou o despacho do colega anterior. E, portanto, é normal, como sabem, os tribunais têm 3 níveis: primeira instância, recurso e supremos. É normal entre tribunais poder haver decisões diferentes, mas dentro do mesmo órgão, a nível superior, não é normal que um diga ao contrário do outro. Ninguém me acusou de ter desviado onde estão nada, nem de ter benefício pessoal de 1 cêntimo, de coisa nenhuma. Pronto. Eram coisas perfeitamente administrativas e não havia loteamentos, nem volumetria sem altura. Havia um desgraçado que vivia numa relote com uma casa em ruína ao lado e que foi ampliada. Outro que veio de França com a filha grávida e reconstruiu 2 casas velhas próximas uma da outra, que todos os parceiros eram favoráveis, mas estavam no mesmo prédio rústico, mas não sei o quê. Questões meramente de interpretação burocrática. E, portanto, são essas coisas, mais nenhuma outra, que é apenas isso. Depois, quando eu fiz aquela referência numa nota pública de conheci-vos melhor, acho que conheci melhor o funcionamento da justiça e conheci melhor algumas pessoas e o caráter de algumas pessoas. Essas foram 2 vantagens deste processo. Eu passei 2 anos aborrecidos de ser notícia pública por as coisas mais estúpidas, sem eu ser nem culpado de nada, nem me aproveitei de nada. Mas aprendi a conhecer o funcionamento da justiça e o caráter de algumas pessoas. E essas são 2 vantagens. Percebi que a justiça está cheia de gente competente e de gente boa, mas com muita gente incompetente, mal intencionada, com decisões pessoais, partidárias, de seitas, sejam elas das mais variadas que podem imaginar, alegadamente sociedades mais ou menos secretas, e que atravessam os lobbies da justiça de forma curiosa, o que leva a que a justiça dá, invocando as mesmas leis e os mesmos factos, podem-se tomar decisões completamente opostas. Então o cidadão está na mão de um sistema em que, julgado no Tribunal A ou no Tribunal B, pode ser ou condenado ou absolvido, estando em causa os mesmos factos e as mesmas leis. Resta só que seja apreciado pelo fulano A, pelo fulano B. E a justiça portuguesa tem essa curiosidade. E o processo dura há 40 anos, não sei se dura outros 40. E então eu, como representava a Câmara em juízo, que é uma norma legal, fui mais uma vez ali ao Tribunal. E é estúpido, e eu refiro sempre, eu estar uma hora, marca-se uma hora, e eu estou lá uma hora, é suposto que eu tenho que fazer, à espera que o senhor juiz e o magistrado, não sei o que, se instalem, coloquem as OPAs e decidam abrir uma sessão que tinha 3 pessoas para ouvir, e a gente está ali à espera. Mas é assim sempre, uma vergonha. Pronto. Portanto, é uma improdutividade, uma falta de respeito pelos cidadãos, etc. Agora mudaram a lei há dias, porque a legislação até há dias
permitia que aquela atrapalhada das testemunhas fossem chamadas 50 pessoas para a mesma hora, mas só haviam uma ou duas, os outros iam-se embora, vindo do país inteiro. A maneira como a justiça funciona e como alguns agentes da justiça funcionam é uma coisa deprimente, e isso obriga-me, naturalmente, a deixar esta opinião muito negativa daquilo que conheci e do meu caso em particular. E é curioso, eu andei envolvido nas bocas do mundo e nunca fui ouvido. Nunca ninguém falou comigo. Nunca prestei informação nenhuma a nenhum juiz. Nunca ninguém quis falar comigo. Foi apenas umas trocas de correspondência entre advogados. Eu nunca ninguém ouviu a minha opinião. Portanto, qualquer que seja o Presidente da Câmara, com mais demagogia, menos demagogia, mais oportunismo, menos oportunismo, há uma coisa que é verdade. Não há nenhum plano pormenor, nenhuma decisão camarária que obste às leis da natureza. E eu entendo que mais vale tirá-las durante o dia com as pessoas a salvo e com calma, do que ir durante qualquer madrugada com uma máquina à pressa para o outro lado, porque alguém está entalado no meio da confusão. É a minha opinião. Agora, isto não significa que eu defenda que se deve pegar numa máquina na ponta de baixo da ilha, acabar na ponta de cima e limpar tudo aí. Não é o caso para isso. Até porque todos os estudos que foram feitos dizem que há um corredor da ilha, que é o lado da ria, que é seguro. Não, aparentemente não há risco maior. Agora, há uma coisa que tem que ser feita e que custa muito dinheiro, que é dragar, reforçar o cordão dunar e fazer isso tudo para benefício dos pescadores e dar uma consolidação a umas construções. Agora, isso não serve de pretexto para que se venha dizer, e eu acho que a questão dos Angars e da Colatra não tem risco nenhum. A Colatra não tem nenhuma crista de duna com as casas batidas pela água, a Colatra está do lado da ria, que é pacífico, e os Angars também. Todavia tem uma história diferente. Os Angars tendo um núcleo de boas pessoas que lá nasceram e viveram, depois há uma série de pessoas que foram construindo sem licença de ninguém. Na Colatra isso não é tanto assim. Na Colatra a percentagem de nativos originários dali é muito expressiva. Os tipos que compraram casa na Colatra ou que fizeram casa por outras razões oportunistas são poucos, muito poucos. E o caso da Colatra tem, na lei, um tratamento diferente do resto dos casos. Agora entendo que não está fácil para o Estado encontrar aquilo que eu acho que seria razoável. No caso da Colatra, ter uma solução semelhante à Armona. Ter uma concessão de longo prazo em que permitisse à Câmara alguma intervenção naquilo. E no Farol também. Mas há um caso caricato. O Instituto Portuário, que agora não sei que nome tem, com estes nomes todos, agora em princípio vai parar à administração do Porto de Sines. Portanto, há um núcleo, que é um bairro, na zona urbana do Farol, legal, ou quase legal, ou aparentemente legalizável, que é gerida por uma entidade portuária que se preocupar com os barcos e com a exportação de mercadorias. A Câmara de Faro não tem uma intervenção plena na gestão de uma zona urbana da Ilha do Farol, que é a mais legal. Resumindo e concluindo, eu quero dizer que este assunto das munições é interessantíssimo. Agora, com o mínimo de coerência, todos nós sabemos que há ali coisas que não têm legalidade nenhuma. Eu até dizia que há 5 ou 6 situações diferentes. Há a casa daquele que lá viveu, que a avó lá nasceu, que todos os pais e mães e familiares lá nasceram, e que é pacífico. E que está numa zona consolidada. Depois, há as casas daqueles que compraram lotes à Câmara de Boa-Fé, e a Câmara vendeu lotes de Boa-Fé, e fizeram uma casa com uma licença. Depois há outros que levaram madeira, tábuas e areia já lá tinham, levaram algum cimento e fizeram uma casa em terra que não lhe pertence e não pediram licença a ninguém. Estamos no Estado de Direito, apesar de tudo. Depois há casas destas que estão em zona consolidada. Aparentemente não caem. Há outras que estão em zona que pode cair e não têm a licença de ninguém. Há umas ainda que são de primeira habitação e eles não têm para onde viver. Há outros que têm ali uma casa, mas têm outra no outro lado. A questão é diferente. Portanto, a gente começa a desfascar isto e tem meia dúzia de casos, meia tipologias diferentes. E o comportamento do Estado e do dinheiro público tem que ser usado com critério. Eu pago impostos, em dia. Muitos de vocês também, ou penso que todos, aliás. E, portanto, o dinheiro dos meus impostos, para que é que serve? Para corrigir atitudes de outros, para cobrir certas ilegalidades? Até é isso que eu tenho que ponderar. E temos que discutir essa questão a seu tempo. E, se me pedirem alguma coisa que eu possa fazer e ajudar, não me desdenho. Se não me pedirem, também não ando em bicos pés atrás de ninguém. Relativamente aos cartazes que o Manuel Luís refere, o cartaz que foi fixado, eu tomei conhecimento dele a posteriori, eu não tive conhecimento previamente. E acho que não devo, sobre isso, fazer mais comentários, nem para isso que vim aqui. Em relação a Faro, aquilo que eu disse várias vezes, durante muitos anos, é o que digo agora e não quero acrescentar mais nada, porque acho que não é oportuno.
Faro tem um problema crónico que é ter um endividamento alto. A Câmara vive há cerca de 14, 15 anos com uma dívida alta, o que lhe deve muito dinheiro em juros, amortizações, e não sobra para investimento público de interesse para os cidadãos, porque há uma fatia que neste momento tem a 5, 6 milhões, que é para amortizar dívidas do mercado abastecedor, do Estádio Algarve, ainda de coisas do teatro, e outra faturação corrente que em tempos foi transformada em dívida de médio e longo prazo e que pesa só de encargos bancários 5, 6 milhões por ano, que é um drama, porque esse dinheiro serviria para fazer investimento produtivo, infraestruturas, equipamentos, etc. Depois me perguntarem o que é que Faro, nestas circunstâncias, tem falta e que não tem, olha, enfim, um centro de congressos, porque não há nenhum pavilhão com dimensões em Faro para satisfazer a capitalidade da cidade. Inaugurámos o mês passado aquele pavilhão da Penha, que é um pavilhão para 800 lugares sentados, que tem algumas freguesias do Algarve. Não é um pavilhão de uma capital regional, porque para uma transmissão televisiva de jogos internacionais de modalidades de pavilhão, seja o basquetebol, o handball, etc., não tem grandes condições para isso. Depois, para grandes eventos, o pavilhão de Tavira, ou de Lolé e outros são superiores a este, e Faro não tem um pavilhão para as suas funções de capital regional, um pavilhão multiusos que sirva para desporto e para outros eventos de natureza diversa. Depois não tem uma rede hoteleira em condições, embora isso não seja investimento da Câmara, é investimento dos particulares, mas não há condições de alojamento em dimensão razoável para a cidade poder acolher muita gente que poderia, naturalmente, aqui criar dormidas e associar postos de trabalho na hotelaria a isso. Era possível há uns anos atrás isso ter-se concretizado, não foi feito, e por isso, neste momento, na conjuntura que se vive, é complicado. Depois, há outro drama que a cidade vive, não na ótica do investimento, da criação de emprego de longo prazo, mas na ótica social. Há muitos anos que não se faz qualquer habitação de natureza social na cidade. E há umas centenas de famílias que vivem em condições miseráveis e que é preciso fazer realojamento dessas pessoas em circunstâncias que só se pode fazer isso com dinheiro público, pela complicação burocrática e o prazer de ver aquilo resolvido, e outra pela qualidade de vida que traz a Faro. Uma tem a ver connosco os dois, tem a ver com o Parque Ribeirinho. Ou seja, Faro vive de costas viradas para a ria há uma série de tempo, a margem da ria é uma margem maltratada, começando logo pelo Bom João, para prédios estudantes, para o cais comercial, quer dizer, tudo que a gente pensa de lixo, casas desventradas, armazéns a cair, bichos abandonados, lixo dos ciganos, quer dizer, é enfim, a relação de Faro, mesmo aqui a zona depois do outro lado, tem muita coisa esquisita, e a própria zona envolvente da Panasqueira, até o Montenegro, quer dizer, a ria tinha uma relação péssima com a cidade, não tinha zonas tratadas. E a obra do Parque Ribeirinho é uma obra da Sociedade de Polis, que a Engenheira Valentina dirigiu durante muito tempo, e com o envolvimento das câmaras, e que finalmente está em bom andamento, e acho que é criar um jardim, como Faro não tem. Quer dizer, o último jardim que se fez com dimensão em Faro foi o da Alameda há 100 anos. Daí para cá fizeram-se vários espaços verdes no interior de urbanizações, mas são coisas pequeninas. E algumas nem têm, na Penha não há. Nas Penhas as casas foram semeadas a eito, a Câmara não exigiu condições nos alfarás, então tem aquelas encostas da Penha de prédios espalhados a eito, sem qualquer espaço verde. Valcarneiros, por aí tal. E aqui, o Parque Ribeirinho, de facto, é uma obra emblemática que permite ter uma relação da cidade com a ria, de forma curiosa, é uma obra bonita, que espero bem que nos próximos 6 meses seja pronta. Depois, outra que me deu o prazer de concluir é o famigerado problema do pavilhão da Penha, que abrimos o mês passado. Muitos de vocês não imaginam o enredo daquilo. Aquele pavilhão é uma história que dá para tribunais, falências, insolvências, atrapalhadas de processos judiciais vários, com projetistas, com empreiteiros, com tudo. 12 anos de enredo, uma coisa que se faria normalmente num ano e meio, entre projeto, obra, inauguração, ano e meio, 2 anos. Aquele pavilhão tem de tudo. Começa com um projeto aprovado, durante a obra uma empena cai, de uma das fachadas, uma empena do prédio.
Depois um processo judicial da Câmara com o projetista. Depois a seguir arranca com um empreiteiro que abre falência. 500 mil de coisas lá realizadas desaparecem. Depois abre-se um outro concurso com outro empreiteiro que vai à falência também. Depois a Câmara fica envolvida em 3 processos judiciais, um com o projetista e 2 com os 2 empreiteiros seguintes, com a obra parada. Depois o processo dos fundos europeus expirou. Depois temos que arranjar um outro empreiteiro ainda, que em condições liminares, com o visto do Tribunal de Contas arranjado, enfim, numa luz de luar, conseguiu levar a obra ao fim, com peripécias, pelo meio que não conto outras, que são muitas, 12 anos. Bom, para conseguir dizer, bom, fecha um pavilhão, 12 anos. De maneira que é uma coisa, ter aquilo aberto neste momento, acho que de facto é uma coisa que dá gozo, porque se resolve um problema, mas contar a história toda é doloroso. Ainda hoje mesmo também fiz o mesmo horário, como fiz ontem, fiz há 2 dias, e amanhã penso que faço o mesmo. Ocupo-me com outros assuntos que tenho que tratar, nomeadamente uma operação histórica, já agora são curiosos o que é que eu ando a fazer. Eu estou a tentar fazer uma coisa que é histórica e espero resolvê-la nos próximos tempos. Que é pessoal, minha, dos meus vizinhos e concidadãos, mas que também ninguém sabe disso, a não ser eu e eles, mas que é curioso que saibam por razões de interesse público. Tem a ver com um ato de emparcelamento fundiário.